Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa webconferência que irá versar sobre o tema câncer em boca. Antes de iniciar nossa discussão, gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, estão vendo as imagens, os slides, se está tudo certo. Se vocês puderem me mandar aqui, se estão conseguindo ver os slides. Então, vamos começar. Então, no módulo 1, a gente discutiu um pouco a respeito das alterações que ocorrem na mucosa bucal. Desculpem, antes deixe-me apresentar, sou o professor Eduardo Campagnoli, professor do Departamento de Odontologia aqui da UEPG, trabalho na residência multiprofissional de saúde do idoso como tutor, e hoje, então, a gente vem discutir essa parte a respeito de câncer bucal. E se vocês leram o material da unidade 1, vocês observaram que, durante o envelhecimento, muitas alterações ocorrem na mucosa bucal. Mas eu não cheguei a mencionar uma delas justamente para a gente discutir nessa webconferência, que seria a respeito do câncer de boca. Então, nesse momento, a gente vai estar trabalhando com essa doença que para muitos causa temor, não gosto nem de pronunciar a palavra câncer, mas que infelizmente é uma realidade e nós encontramos muitos pacientes idosos que vão apresentar, vão ter câncer na mucosa bucal. Tá? Então, quando a gente trabalha a questão do câncer, nós começamos falando a respeito. O que vem ser um câncer? Então, o que é uma verdade a respeito disso? O que é um mito a respeito desse tema? Então, eu vou colocar aqui duas frases para vocês refletirem. Todo tumor é um câncer? Todo câncer é hereditário. E para isso, eu vou abrir uma enquete aqui, que na parte de baixo vocês vão clicar, dizendo se vocês acham que essas afirmativas são verdadeiras ou são falsas. Ou seja, vocês acham que todo tumor é um câncer, todo câncer é hereditário? Gostaria que vocês participassem a respeito disso. Então, vamos esperar o pessoal. Até agora, só 5 participaram dessa nossa enquete. Então, vamos lá, pessoal. Está embaixo o link para vocês participarem. Vamos esperar mais alguns minutos. Acho que é isso aí. Então, o que encontrou aqui? Na verdade, 13%, um dos participantes dessa webconferência, falou que essas alternativas são verdadeiras, e a grande maioria, 11%, falaram que isso daqui é um mito. Então, nós vamos entender um pouquinho a respeito do que vem ser primeiro um câncer. Então, na verdade, o câncer, ele vai ser derivado sempre de alguma célula que foi exposta a agentes chamados carcinogênicos, que vão induzir a mutações no DNA dessa célula. Então, vai alterar a informação genética dessa célula. E o que vai acontecer nesse momento? Essa célula que sofreu esses agentes carcinogênicos, ela começa a se multiplicar de maneira inapropriada. Ou seja, ela não recebe mais, ela não obedece mais os comandos do organismo. Então, essa célula começa, o organismo manda uma informação, você não pode se multiplicar. Ela nem liga, ela vai lá e continua se multiplicando. E ao mesmo tempo que ela vai se multiplicando, ela acaba invadindo e destruindo as células vizinhas, os tecidos normais. Além disso, essas células, elas podem se desprender, cair na circulação e causar, então, metástases, que seria a geração de outros focos tumorais em órgãos distantes. Por exemplo, no caso do câncer de boca, o principal local de metástase seria o tecido pulmonar. No entanto,
nós temos outro grupo de lesões que essas mutações, elas não são tão intensas. E essas células não têm essa capacidade de destruir, né, de cair na circulação, causar metástase. Esses tumores, então, são chamados de neoplasias benignas. Enquanto que as neoplasias malignas, que são, né, como sinônimo utilizado o termo câncer, elas têm essa capacidade de invasão e causar metástase à distância. Portanto, para a gente ter uma neoplasia, ter um câncer, nós temos que ter modificação genética. Tá? E as neoplasias, os tumores, eles podem ser, então, benignos ou malignos, dependendo de como se deu essa mutação e quais são as características, então, dessas células. Então, células com características de invasão, destruição dos tecidos adjacentes, podem gerar metástase, são próprias das neoplasias malignas, dos tumores malignos, que nós chamamos de câncer. Portanto, é comum, às vezes, a gente ouvir, tal pessoa, meu vizinho teve um câncer benigno. Não, não existe câncer benigno. Todo câncer é maligno. O que existe são tumores, neoplasias, benignas e malignas. Certo? Bom, mas o que pode gerar, então, essas mutações? Da onde que vêm esses agentes carcinogênicos? Na verdade, o componente genético é um dos fatores que podem estar associado ao desenvolvimento das neoplasias. Mas hoje, o estilo de vida, a exposição das pessoas aos agentes carcinogênicos é muito grande. Por exemplo, através do tabagismo, do álcool, da poluição das grandes cidades, uma alimentação inadequada, rico em conservantes, pobre em vegetais. Hoje, muitos vegetais, legumes, têm grande quantidade de agrotóxicos, o próprio estresse do dia a dia, o sedentarismo, obesidade, todos esses fatores associados, eles podem contribuir para o desenvolvimento de um câncer. E nós não podemos esquecer que dentro do processo de envelhecimento também há um maior risco de desenvolvimento de câncer. Então, dentro do envelhecimento, a gente já espera uma maior incidência de câncer nessa população. Bem, então quando a gente coloca lá que todo tumor pode ser câncer, a gente entende que isso é um mito. E que todo tumor é hereditário, nós também entendemos que isso não é verdade. Então, nós temos neoplasias benignas e malignas, que são chamados câncer, e que somente o componente hereditário, no caso do câncer de boca, não vai ser o principal fator determinante para o surgimento desse câncer. Então, nós entendemos que hoje o câncer é uma doença multifatorial. Existem vários fatores que devem estar associados, que levam a mutações nessas células e o desenvolvimento, então, do câncer. Bom? Bem, e aí vem uma outra pergunta. Eu não preciso me preocupar com câncer de boca, pois ele é bastante raro. E, novamente, eu queria que vocês me respondessem se essa frase é verdadeira ou é falsa. Vamos lá, esperar alguns segundos. É muito comum a gente ver, nossa, câncer de boca, só ouço falar de câncer de mama, câncer de próstata, será que é tão raro assim? Vamos lá. Então, vou publicar aqui o resultado. Praticamente todos falaram que deve se preocupar e que o câncer de boca, então, não é tão raro assim. Isso, na verdade, quem vai nos responder são dados epidemiológicos. Olhando aqui nos slides, eu tenho a estimativa de câncer, feita pelo INCA, pelo Instituto Nacional do Câncer. É uma estimativa que vale para o Brasil inteiro, com dados atualizados de incidência de câncer nos anos de 2018 e também válidos para 2019.
Então, segundo as estimativas do INCA, nós podemos perceber que o câncer em boca, que ele destaca aqui, está entre os 10 tipos de cânceres mais comuns. Então, nós temos como câncer mais comum na população brasileira, sem dúvida nenhuma, seria o câncer de pele, atingindo cerca de 85 mil homens e mais 80 mil mulheres somente no ano de 2018. E o câncer de boca, como entra nessa característica? Então, o câncer de boca, ele está em quinto tipo de câncer mais comum nos pacientes do sexo masculino e o 12º tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Então, no Brasil, são estimados cerca de 11.200 novos casos de cânceres em homens e 3.500 novos casos de câncer de boca em mulheres. Então, aqui nós já começamos a ter um dado epidemiológico bastante interessante. Nós observamos que o câncer em boca é muito mais frequente em homens do que em mulheres. Outro dado importante é a taxa em 100 mil habitantes. Então, se nós olharmos aqui, a taxa seria cerca de 10 casos em homens para 100 mil habitantes. Então, pegando, por exemplo, o município de Ponta Grossa, que tem aproximadamente 300 mil habitantes, só para o ano de 2018, nós vamos ter aproximadamente 30 homens desenvolvendo essa lesão. Enquanto que em mulheres, essa taxa ficaria em torno de 3,28 a cada 100 mil habitantes. Então, você teria uma taxa um pouco menor. Vendo então esses dados com mais detalhes, nós podemos falar que o câncer de boca está entre os 10 tipos mais comuns de câncer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No Brasil, então, ele representa aproximadamente 3% de todas as neoplasias malignas. Quando a gente fala em câncer de boca, nós temos que tentar identificar a origem dessa célula. Então, essas células que sofreram mutação, elas são células da mucosa bucal. Então, por isso, elas recebem o nome de carcinoma espinocelular. E aproximadamente 90% de todos os tumores malignos na região de cabeça e pescoço são provenientes, então, dessas células da mucosa, que são chamadas células epiteliais, ou seja, o tipo de câncer de boca mais comum é o carcinoma espinocelular. Por ele ser o mais comum, nesse momento é o que a gente vai estar discutindo em maiores detalhes. E aqui é uma imagem de um paciente que compareceu à clínica de odontologia, porque ele tinha esse aumento de volume. Então, aqui é a região inferior, a arcada inferior, aqui os dentes, e toda essa região aqui é uma massa tumoral. Nessa massa tumoral, a gente percebe essas áreas esbranquiçadas, que causavam bastante dor, essas áreas esbranquiçadas que representam áreas de necrose, causando um hálito bastante intenso. Além disso, o paciente relatava muita dor. E ele compareceu ao atendimento odontológico porque ele queria fazer a exodontia desse dente, ou seja, queria extrair esse dente porque ele estava mole. Todo comprometido no meio dessa massa tumoral. Então, mostrando aqui um caso que realmente esses cânceres de boca existem. E quando a gente percebe as estimativas em relação homem e mulher, podemos perceber que em homens é mais comum do que em mulheres, cerca de 3 casos em homens para 1 caso em mulher. E essas incidências vêm diminuindo nos últimos anos, porque a mulher está se expondo aos mesmos fatores desencadeantes, ou que estão associados ao desenvolvimento de carcinoma espinocelular, câncer de boca, do que os homens. Então, essa relação, pelos que os dados epidemiológicos vêm mostrando, é que no futuro a relação entre homens e mulheres com câncer de boca sejam bastante iguais. Bom, com relação
os estudos epidemiológicos no Brasil mostrando aonde que ocorre mais câncer de boca. Nós podemos observar aqui, ó, que nessa área onde que tem esse laranja mais intenso, principalmente região sul, aqui, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, são as áreas onde eu tenho maior prevalência de câncer de boca na população do sexo masculino. E quando eu faço essa análise em relação à população do sexo feminino, eu consigo perceber que o Paraná está entre os estados onde eu tenho uma maior incidência de câncer de boca em mulheres. Né? Então, aí a importância de estar se conhecendo a respeito dessa doença e, principalmente, saber orientar essa população, pessoas idosas, em relação a essa questão do câncer de boca, como a gente vai ver mais à frente. Tá? Então, por exemplo, não preciso me preocupar com o câncer de boca, pois ele é raro, a gente sabe que isso é um mito, certo? Bom, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, querem fazer um questionamento, por favor, vão me mandando pelo chat, que aí, à medida que forem aparecendo as dúvidas, nós vamos respondendo no decorrer dessa webconferência. Tá? Bom, dentro dessa temática, então, agora vamos falar do que seriam esses fatores que estão associados ao desenvolvimento do câncer de boca. E uma das coisas que a gente ouve muito falar é que a prótese é velha, a minha dentadura quebrou, então por isso que surgiu o câncer na minha boca. Então eu vou abrir uma enquete e eu vou perguntar para vocês, será que o câncer de boca, nós vamos trabalhar agora aqui mais especificamente o carcinoma espinocelular, pode ser causado por próteses, dentaduras velhas, inadequadas, que traumatizam constantemente aquele local? Vamos lá? Então, se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Esperar alguns segundos. Quero ver a participação de vocês. Isso. Então, ó, 60% dos participantes aqui estão me dizendo que é verdadeiro, né? E 40% falso. Então, vamos entender se realmente próteses, esses traumas constantes, às vezes os pacientes mais vêm com a ideia de o calo da dentadura, podem ou não causar câncer em boca. Então, a prótese dental, a dentadura, ainda é uma realidade dentro dos pacientes idosos. Se vocês observaram nas leituras da unidade 1, a gente percebe que esse perfil vem modificando. Cada vez mais os idosos vêm chegando com a presença de dentes e nós temos uma diminuição e espera-se diminuir nos próximos anos cada vez mais a necessidade de próteses totais, que seria a famosa dentadura. E hoje as coisas estão ficando tão modernas que eu, pesquisando para montar essa webconferência, teve até um laboratório que faz prótese total com aparelho ortodôntico, para dar um charme maior à questão da prótese. Então, vamos ver se essa prótese inadequada, que muitas vezes fere o paciente, pode causar o câncer de boca. Então, na verdade, uma prótese, como nesse paciente aqui, que a gente percebe que já tinha mais de 10 anos de uso, estava desgastada, estava com mobilidade, começa a ferir os tecidos da parte inferior da boca, que nós chamamos aqui de vestíbulo bucal. E o que acontece? Quando o paciente tira essa prótese, fica esse tecido em excesso aqui, ó. Então, essa parte que está sendo apontada pela bolinha vermelha é onde estaria a gengiva, e aí é comum nós percebermos o termo muito utilizado, que a gengiva do paciente murchou, o idoso chegar, a gengiva murcha. Na verdade, o osso que formava toda essa região
como não tem dente, ele acaba sendo reabsorvido. E por isso que a pessoa fala que a gengiva murchou. E quando a prótese, então, fica com essa mobilidade, ela traumatiza os tecidos e causa, então, lesões de natureza reacional. Dentre essas lesões de natureza reacional, teríamos uma bastante comum, que é chamada de hiperplasia fibrosa inflamatória. Então, é uma lesão de natureza não neoplásica, ela não está associada ao desenvolvimento do câncer de boca. Tá? Aqui um outro caso, de um outro paciente que usa dentadura, então aqui é onde é a gengiva, o rebordo do paciente, a prótese estava machucando, e aqui nós temos, então, essa formação desse tecido em excesso, que seria a hiperplasia fibrosa. E, às vezes, no fundo, que nem ó, nessa região aqui, ó, onde está a setinha, nós temos áreas de fissura, que causam muito desconforto, muita dor para o paciente. Esse paciente é interessante, porque ele, além de ter essa prótese inadequada, causar essas lesões, como ela incomodava, o paciente fazia bochecho com hipoclorito de sódio, ou seja, com quiboa, e aí acabava lesionando toda a mucosa, deixando ela com esse aspecto mais esbranquiçado. Tá? Aqui um outro caso, paciente usuário de prótese, que não fazia a higienização adequada, lá na região posterior a prótese estava quebrada, então causou uma hiperplasia fibrosa, e aqui é um quadro de estomatite protética, que nada mais é do que uma inflamação que ocorre na mucosa decorrente da presença de um fungo chamado Candida albicans. Tá? Bom, então, vários estudos epidemiológicos foram buscar essa informação. Se a prótese mal adequada, mal adaptada, antiga, poderia causar câncer de boca. E o que eles encontraram? Então, nesse estudo, que se avaliou a presença de prótese, associação de prótese com carcinoma, verificou que 79% dos pacientes que tinham câncer em boca, eles não usavam prótese, tá? E somente 2% dos pacientes que tinham câncer de boca usavam prótese superior e 19% usavam tanto prótese superior como prótese inferior. Então, esse estudo epidemiológico já mostra que a prótese mal adaptada não pode ser encarada como um fator que vai levar ao desenvolvimento do câncer em boca. Tá? Então, ela vai levar ao desenvolvimento de lesões reacionais, como essa daqui na borda lateral de língua, que seria a hiperplasia fibrosa. Às vezes, dentro da prótese, tem arestas, que ficam traumatizando a mucosa, causando, então, o desenvolvimento dessas lesões reacionais. Ou, como essa daqui na mucosa jugal, da bochecha. É a mesma coisa, é uma hiperplasia fibrosa inflamatória, uma lesão de natureza reacional. Tá? Além disso, os traumas constantes, eles vão causar lesões ulceradas, semelhante a que popularmente se fala que são as aftas, mas, no entanto, você sabe que o potencial, a possibilidade de uma transformação maligna, virar um câncer, é praticamente inexistente, não tem relatos na literatura. Portanto, nós podemos considerar que próteses velhas, mal adaptadas, inadequadas, elas não causam câncer em boca. Isso. Aqui estão me perguntando se daquele paciente enxaguava a boca com quiboa. Então, ele relatava que enxaguava a boca com quiboa para limpar a prótese. E também causava alterações na mucosa, ficava com a mucosa tudo esbranquiçada. E isso é uma realidade que a gente vê, né? Às vezes as pessoas fazem coisas que a gente nem espera, né? Eu fico imaginando o gosto que essa pessoa ia ter na boca depois, né, de fazer um bochecho com água sanitária. Por isso que na imagem, deixa eu voltar aqui, ó, rapidinho, ela fica com esse aspecto esbranquiçado, porque a mucosa fica toda queimada. Como se fosse uma queimadura, só que a gente chama que é uma queimadura química pelo agente químico. Tá?
Então, com isso, a gente consegue dizer que, então, as próteses não são fatores que vão estar associados ao desenvolvimento do carcinoma espinocelular, ou seja, o principal câncer de boca. Mas o que será que vai estar associado? Então, agora vem uma outra enquete. O cigarro, será que o paciente que é tabagista, ele só vai ter câncer no pulmão? Vamos lá. Verdadeira ou falsa essa afirmativa? O que vocês acham? Será que a pessoa que fuma, o problema do câncer é exclusivamente no pulmão? Então, olhando aqui, 92% falaram que essa afirmativa é falsa. E, na verdade, realmente é falsa. O cigarro, ele não vai causar câncer somente no pulmão, mas está associado ao câncer em todo o trato aéreo, né, e também a cavidade bucal. Então, o câncer causa muitas alterações na mucosa bucal, tá bom? Então, ó, o uso do tabaco, ele vai causar manchamento dos dentes, a gengiva vai descendo e expondo a raiz dos dentes, isso é chamado de retração gengival, pode causar periodontite, que é a doença da gengiva, cárie, lesões na mucosa, e principalmente está associado ao desenvolvimento do câncer em boca. Tá? O cigarro, quando a gente fala o uso do tabaco, o mais comum é a utilização do cigarro, seja ele o cigarro de palha, seja ele o cigarro industrializado. Mas o tabaco também pode ser consumido de outros modos, como na forma de charuto, cachimbo, o próprio hábito do fumo de corda, de cortar e ficar mascando, também geram essas consequências na boca. Aqui nós vamos nos ater somente às alterações bucais ocasionadas pelo cigarro, mas nós temos que compreender que, além das alterações em boca, ele pode causar outras alterações sistêmicas, principalmente nas vias aéreas. Tá? Então, olhando aqui alguns dados epidemiológicos, mostram que o uso do cigarro, ele aumenta, por exemplo, 7 vezes a chance do paciente ter o câncer de boca, frente àquela população que não fuma. Tá? Ou o cigarro industrializado, 6,5 vezes, ou outros podem, como por exemplo, o cachimbo, o charuto, aumenta até 14 vezes a chance de desenvolver o câncer de boca. Tá? A Priscila está me perguntando aqui se o enxaguante bucal é indicado ou causa algum mal. Então, os enxaguantes bucais, eles podem ser utilizados, mas preferencialmente os enxaguantes bucais sem álcool, tá? Porque o álcool, a gente já vai discutir, ele tem algum potencial carcinogênico. A gente já vai falar a respeito disso, tá? Então, assim, hoje o que a gente sabe? O grande fator de risco associado ao desenvolvimento do câncer em boca seria o hábito do tabagismo, tá? Então, no cigarro, existem diversos componentes que vão induzir aquelas mutações nas células, né? Então, nós temos substâncias carcinogênicas, como, por exemplo, as nitrosaminas, que são extremamente potentes e causam mutação na célula, levando ao surgimento do câncer, tá? Metais cancerígenos, como acetato de chumbo, arsênio, e a própria combustão vai causar gases que vão ter esse potencial carcinogênico, dentre eles o xileno. Aqui numa campanha mais popular, mostra que ao usar o cigarro, você estaria se utilizando, inalando compostos como acetona, que é utilizada em esmalte, terebintina, que é utilizado para diluir a tinta, o formol, que é utilizado no caso de conservação de cadáveres. Nós temos a presença de fósforo, que é utilizado em venenos de rato, naftalina, amônia. Então, tem diversos componentes que realmente estão associados ao desenvolvimento do câncer. Né? Dentre eles, nós podemos destacar, então, essa daqui, ó, as nitrosaminas, que são as principais substâncias carcinogênicas presentes no cigarro. E aí vem a grande questão. Mas eu
uso o tabaco de forma mais natural. Eu uso usando o narguile. Muitas pessoas falam que o narguile é natural, que é mais saudável, que não causa tanto mal. E aí vem a contrapartida. Os estudos dizem que o narguile pode tem potencial 450 vezes mais perigoso do que o cigarro. Então, na verdade, ao fumar o narguile, é uma bomba se comparado ao cigarro industrializado. A Denise aqui está me perguntando a respeito de idosos lavarem suas próteses com sabão em pedra ou sabonete. Pode, mas não há necessidade. Tem alguns autores que o pedem para utilizar o sabão de coco para fazer a higienização das próteses. Pode ser utilizado, desde que essa prótese seja muito bem enxaguada, tá? Então, o narguile também pode estar associado ao desenvolvimento do câncer de boca. E daí tem alguns estudos epidemiológicos que mostram, por exemplo, olha lá, dos pacientes em Minas Gerais, que esse estudo foi feito em Juiz de Fora, que apresentavam câncer de boca, 67% deles eram tabagistas e 26% eram ex-tabagistas. Então, já tinham entrado em contato com o tabaco. Sendo que a maior parte, 52%, utilizava o cigarro comum, que é o cigarro industrializado. Então, a gente percebe aqui que a incidência em pacientes que usaram ou usam o tabaco, ela é bastante alta, tá? Aí vai ter aquelas pessoas que dizem assim, mas eu conheço um vizinho meu que nunca fumou e acabou tendo câncer de boca. Realmente, existem essas pessoas, mas olha lá, que a frequência dessas pessoas, seria em torno de 7% da população, ou dos pacientes que desenvolveram câncer. Então, a gente entende que o cigarro realmente é um fator desencadeante do câncer de boca, tá? E aí vem a questão assim, bom, parei de fumar, beleza. Quanto tempo? 1 mês. Então, acabou o meu risco para ter a questão do câncer de boca. Agora, só tenho a mesma coisa, a mesma possibilidade de ter câncer de boca daquele meu conhecido que nunca fumou. E aí veio uma pesquisa de Franco e colaboradores, que foi publicado já um estudo bem antigo, em 1989. E eles começaram a ver a frequência, quanto tempo levaria para todos aqueles malefícios que o cigarro causa na mucosa deixarem de existir. E um paciente ex-fumante tivesse a mesma chance de desenvolver um câncer do que aqueles pacientes que nunca fumaram. E esse estudo mostrou que essa diminuição levaria acima de 10 anos. Então, um ex-fumante tem que ter um ex-fumante de pelo menos 10 anos para ter a mesma chance de desenvolver o câncer de boca do que naquele paciente que nunca fumou. Então, essa história, faz 2 meses, 3 meses que eu deixei de fumar, então o meu risco de desenvolver câncer é pequeno. Isso é um erro, tá? Bom, e aí vem a questão, como que é introduzido esses hábitos do fumo? E alguns estudos mostram que o hábito vem se desenvolvendo, principalmente já na infância. Eu sempre lembro de um caso, comento nos meus alunos lá na graduação, que um caso me chamou muita atenção. Foi um senhor que eu atendi, que teve câncer de boca, ele tinha acho que uns 67 anos de idade, era morador da zona rural, ele já tinha... E aí, questionando ele, perguntei se ele era fumante, ele fala que era fumante, fumava cigarro de palha, e eu perguntei para ele, quando que ele começou a fumar? Ele falou, era mais ou menos com 6, 7 anos de idade. Aí ele começou a me contar como que era a história, como que foi introduzir o tabagismo. Ele falava que ele sempre via o pai dele, no final do dia, sentado na área da casa deles, na área rural, e acendia um cigarro de palha. Daí um dia ele quis experimentar, e o pai deu. E aí ele começou a ter o hábito de sentar junto com o pai, com 6, 7 anos de idade, e ficar fumando junto com os pais. Então, eu acho que essa figura representa muito bem. Pai, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, Então, o fumo, muitas vezes, vai causar vários malefícios, levando o paciente a óbito
precocemente. E esses dados, tem vários estudos que mostram que quanto antes a pessoa entra em contato com o cigarro, mais dependente ela fica, mais difícil é ele deixar esse hábito. E hoje uma preocupação da Organização Mundial da Saúde é que a maioria dos fumantes, eles entram em contato já em adolescências. Então tem um estudo do IBGE que mostra que jovens com 12 anos já experimentaram o tabaco. Então, quanto antes ele experimenta, mais fácil ele ficar dependente, mais difícil ele largar esse hábito, tá? Deixa eu ver aqui o que a Juliana está postando aqui. Ela fala que recentemente cuidamos de um paciente que tinha câncer de língua. Ex-tabagista, foi a óbito devido ao câncer. Ficou na UTI e sofreu bastante, realmente. A gente vai ver alguns casos ali para frente a respeito do câncer. Então, grande parte dos pacientes está com o tabaco associado. E o outro fator de risco é o álcool. E aí é aquela história, né? Geralmente a pessoa não só bebe, como ela também fuma. Então, o álcool somente aumenta entre 8 e 9 vezes a chance de desenvolver o câncer, principalmente os destilados. Lógico que tanto o cigarro como o álcool, eles dependem do dose e de tempo de exposição. Ou seja, não é porque eu fumei hoje que amanhã eu vou desenvolver o câncer. Na verdade, eu fumo durante um longo período e lá, quando eu chegar na terceira idade, quando for idoso, aí sim vem as consequências desses hábitos, do tabagismo, do etilismo, que aí vão aparecer as neoplasias malignas, tá? E quando associa, então, o álcool e o cigarro, a chance de desenvolver câncer de boca, principalmente o carcinoma espinocelular, aumenta para 141 vezes. Então, eu sempre falo, se você quer ter câncer de boca, comece a fumar e a beber hoje. Aí é a receita para, quando chegar lá nos seus 60 anos, ter lesões compatíveis, ter o desenvolvimento de um carcinoma. Então, esses daqui são os principais fatores que estão associados ao câncer em boca. Tá? Nesse mesmo estudo epidemiológico feito lá em Juiz de Fora, eles verificaram que 49% dos pacientes que tinham câncer de boca também eram etilistas, ou seja, faziam uso constante de álcool, e 44% ex-etilistas. Então, mostrando que essa proporção de pacientes que fizeram ou fazem consumo de álcool diariamente está associado ao desenvolvimento do câncer, tá? Principalmente, quando nós temos aqui, os destilados. Então, os destilados, vamos dizer assim, são os piores se considerar os fermentados, como no caso a cerveja. Bom, bem, então a gente percebe que o cigarro causa câncer somente em pulmão, é um mito, ele está associado ao desenvolvimento de câncer em outros locais, inclusive na boca, e quando eu tenho uma associação com o álcool, isso aí potencializa muito mais. Aí até eu vou voltar aqui no caso da Priscila, que falou do enxaguante bucal. Então, por que usar o enxaguante bucal sem álcool? Porque alguns estudos mostram que ao enxaguante bucal com componente, com teor de álcool, que é utilizado para fazer a dissolução de alguns componentes na fórmula, ele deixa a célula mais permeável aos agentes carcinogênicos do cigarro. Então, poderia favorecer ao desenvolvimento do câncer. Se bem que isso ainda é muito discutido na literatura. Mas, de um modo geral, a atual recomendação é que, ao utilizar um enxaguante bucal, preferencialmente esse enxaguante bucal não tenha álcool na sua composição. Tá? Bom, e aí vem a questão do HPV. Alguns 5 anos atrás, até saía grandes manchetes discutindo que o câncer de boca é uma doença sexualmente transmissível, por causa do vírus HPV. Hoje se sabe que realmente o vírus HPV pode causar lesões em mulheres, desenvolvimento do câncer de colo uterino.
No entanto, na boca, ele não é o principal fator desencadeante do carcinoma espinocelular. Tá? Portanto, ainda é uma informação questionável. Sabe-se que alguns tumores têm a presença do HPV, e a gente sabe que o HPV tem potencial carcinogênico, tem o potencial de desenvolver câncer, mas ele não seria o principal fator associado ao desenvolvimento do câncer de boca. Então, a gente não pode dizer que o câncer de boca é uma doença sexualmente transmissível, como há uns 5 anos atrás estava se vinculando devido à presença do HPV. Os principais fatores associados ao câncer de boca, como eu falei para vocês, é o cigarro e o... Tá? Bom, outra questão muito comum na nossa região é o consumo do chimarrão. Alguns estudos também falam que o chimarrão pode estar associado ao desenvolvimento do câncer de boca, principalmente porque a água está muito quente. Isso até pode ter uma certa verdade, mas a gente compreende hoje, a maioria dos estudos mostram que a água quente ela vai causar queimaduras na mucosa e não o desenvolvimento de um câncer. Além disso, alguns estudos mostram que a erva mate possui propriedades antioxidantes, e essas substâncias antioxidantes têm um papel protetor no desenvolvimento do câncer, evita o desenvolvimento do câncer de boca. Então, ainda é um dado muito conflitante, se realmente o chimarrão é a principal causa ou não do câncer de boca. Hoje, de um modo geral, a gente não considera um fator de risco importante o consumo do chimarrão. Agora, lógico, as queimaduras podem existir devido à água estar extremamente quente. E aí, a Denise também me mandou aqui uma pergunta, dizendo se a incidência de câncer de boca acontece mais com moradores da zona rural. Na verdade, a incidência é igual tanto na cidade ou na área urbana, como na área rural. O que muda, às vezes, é um pouco os fatores que eles são expostos. Por exemplo, pacientes na área rural geralmente são usuários de cigarro de palha, Já os pacientes da área urbana, eles são usuários de cigarro industrializado. Mas não podemos afirmar que é mais comum na área rural ou mais comum na área urbana, tá? Bom, outra pergunta que eu queria fazer para vocês se o sal pode causar câncer em boca, o que vocês acham? Se sim ou não? O sal pode causar câncer em boca? Vocês já viram uma pessoa lá, eu vou ficar de boca aberta para bronzear minha língua, Então, será que o sol pode causar câncer em boca? Vamos lá, esperando as respostas de vocês. Então, de um modo geral, vamos ver se tem mais alguém que vai participar aqui. Os que estão entrando agora, podem participar, dizendo sim ou não, embaixo. Então, aqui, 82% fala que não, que o sol não pode causar câncer de boca, e 18% afirmam que sim. Só que quando a gente fala em câncer de boca, nós não podemos esquecer de uma região importante. Aqui, o que a Priscila falou, a região dos lábios. Então, na região de lábio inferior, o principal fator desencadeante do câncer é a radiação ultravioleta devido à exposição solar. Tá? Então, na radiação ultravioleta, nós temos os famosos raios UVB, e esses sim, então, são capazes de induzir a mutação, transformar aquelas células, e elas ali desenvolverem e se virarem um câncer. Então, estão associados ao processo de carcinogênese. Então, quando a gente fala em câncer de lábio inferior, principalmente, é devido à exposição solar. E muita mídia vincula, principalmente no verão, o uso do protetor solar para evitar o câncer de pele. Mas pouco se fala a respeito do câncer em lábio, que é causado
pela exposição excessiva ao sol. Então, na verdade, quando o paciente, a pessoa se expõe excessivamente ao sol, os lábios, antes de surgir naquele local um câncer, ele começa a ter algumas alterações. Então, quais são as principais alterações decorrentes da exposição crônica do sol? O lábio começa a ficar ressecado e começa a soltar como se fossem pelezinhas. Os pacientes falam assim, vem saindo uma pelezinha. Tá? Então, tem esse aspecto ressecado, descamativo. Né? Se não trata isso aqui começa a evoluir, e aqui, ó, lá no paciente idoso é muito comum a gente perceber que o lábio tem áreas esbranquiçadas, áreas mais pigmentadas. Essa região aqui, ó, que é chamada de vermelhão do lábio, vai perdendo o seu limite, então eu não sei mais aonde termina o lábio, onde começa a pele. Tá? E isso tudo demonstra que essa pessoa ficou exposta à radiação solar. Tá? E, portanto, ele teria uma maior chance de desenvolvimento de câncer. Tá? Porque quando ele se expôs durante a vida adulta, ele não se protegeu, então houve esses danos a essas células. Tá? Aqui, ó, mostrando um outro paciente idoso, só que aqui eu já tenho outras alterações, que seriam a presença dessas feridinhas aqui, que chamamos de áreas ulceradas. E essas áreas ulceradas são as áreas mais preocupantes, porque aí sim pode estar já nessa região ser um carcinoma em fase inicial. Tá? E com o desenvolvimento, olha lá, ó, esse aqui era um paciente, nem era idoso, mas era agricultor, e cada vez que ele ficava exposto à radiação solar, então durante a época de plantio, de colheita principalmente, ele chegava com os lábios todos ressecados, descamativos, ulcerado, e até com um aumento de volume decorrente da exposição solar. E quando não atende, isso daí vai evoluindo, começa então a proliferar as células mutadas, formando tumores, e esses tumores geralmente não doem, e as pessoas vão deixando, e eles vão crescendo, ficando tamanhos cada vez maiores, até chegar a uma situação como essa daqui. Então, na verdade, esse aqui é um caso extremo, que leva, muitas vezes, o paciente a óbito, porque já é um caso bem avançado. Mas antes dele surgir nesse formato aqui, ele começou sempre como uma feridinha, que aparentemente era inofensiva, não doía, que ele ia esperar reparar, cicatrizar naturalmente, só que nunca reparava, nunca cicatrizava, porque ali tem um câncer, tá? A Débora aqui me pergunta se é mais comum de pele clara. Realmente, o câncer de lábio inferior é muito mais comum em pessoas de pele clara, tá? Principalmente aqui na região sul, pela própria colonização, tem pessoas de pele muito clara que trabalham expostos por longos períodos à radiação solar e não fazem a proteção adequada, tá? Então, como que eu vou proteger esse meu lábio? Então, a principal forma de proteção é utilizando os protetores solares labiais, que são vendidos comercialmente. Aqui eu não estou fazendo propaganda da Nivea, do Sandal, só para mostrar para vocês que existem diferentes marcas de protetores solares labiais. A principal recomendação é que esse fator de proteção seja no mínimo 30. E o paciente vai utilizar esse protetor solar sempre que expor-se ao sol ou que sentir esse lábio ressecado. E uma coisa que é muito comum na nossa região é o paciente usar manteiga de cacau, principalmente no inverno. Quando a gente pega manteiga de cacau, que é gordura, e expõe esse lábio cheio de manteiga de cacau à radiação solar, a gente fala assim que está fritando aquele lábio. Então, hoje, quando você quer tratar um ressecamento do lábio, usa um filtro solar labial, ou um protetor solar labial, porque além de ele estar protegendo contra as radiações ultravioletas, ele acaba hidratando toda a mucosa labial, certo? Deixa eu ver aqui, ó. O uso do batom pode causar problemas?
Então, a Priscila também me perguntou, né, a respeito do batom. Não causa problemas, e ele, inclusive, é contra a radiação solar. Mas o ideal, por exemplo, quando você vai à praia, é sempre, né, ou ficar muito exposto ao sol, usar o filtro solar labial, que tem maior capacidade de proteção do que o batom, tá? Então, o sol pode sim causar o câncer de boca, tá? E será que tem como prevenir o câncer de boca? Então, a gente já, agora entendendo quais são os principais fatores que desencadeiam o câncer de boca, a gente começa a entender que é fácil de prevenir esse câncer. Para prevenir, evitar o consumo, o tabagismo, o etilismo, que são os principais fatores que estão associados. Por isso que hoje tem essas campanhas que incentivam a largar o cigarro, o tabaco, e fazer o uso do filtro solar labial, para principalmente prevenir com relação ao câncer no lábio inferior. Bom, além disso, sempre fazer visitas regulares ao cirurgião dentista, fazer o autoexame da boca, e quando perceber alguma lesão, alguma ferida que não cicatriza em 2 semanas, sempre procurar um cirurgião dentista para fazer uma melhor avaliação e tentar chegar a um diagnóstico. Lembrando que quanto antes diagnosticado o câncer, mais fácil vai ser o seu tratamento, tá? Então, tem sim como prevenir. E agora vem uma outra questão importante. Quando a gente fala do câncer de boca, eu queria saber o seguinte, desde o início, o câncer em boca tem dor? Então, vamos perguntar lá, se vocês acham que tem dor, desde o início vocês dizem sim, se vocês acham que não tem dor, vocês colocam como não. Vamos lá. Guardando. Então, na verdade, vamos publicar aqui, 86% falou que não, e realmente esse é o grande problema. O câncer de boca, nas fases mais iniciais, como essa daqui, ó, parece uma afta, muitas vezes o paciente fala, não dói. E aí a pessoa acaba não procurando atendimento, tá? Então, esse paciente é interessante porque ele falava que ele tinha essa ferida porque ele tinha comido um espinho de peixe, tinha comido um peixe, e um espinho do peixe tinha entrado na língua, causado esse ferimento, e que não cicatrizava. E já fazia mais de 2 meses que essa ferida estava aumentando devagar e não reparava, porque o espinho, segundo o paciente, estava lá. E, na verdade, não era um espinho, e sim um carcinoma, um câncer de boca. Aqui mostrando um outro senhor que nós atendemos aqui na clínica de odontologia da UEPG, mostrando uma intensa já lesão ulcerada, em borda lateral de língua. Tá? Aqui mostrando outra lesão em assoalho de boca, uma lesão ulcerada. Então, essas lesões aqui, por exemplo, esse paciente não tinha dor, esse paciente já estava com dor. Então, realmente, no início, o câncer de boca, as lesões, as feridas não doem. Isso faz com que o diagnóstico da maioria das lesões sejam nesses estágios mais avançados, 3 e 4, o que faz com que o prognóstico, a chance de tratamento, as sequelas, sejam maiores. Ou seja, o prognóstico do paciente piora aqui. Então, o ideal era pegar em estágio 1, que é bem inicial, o carcinoma in situ. Só que se nós olharmos, somente 14% dos pacientes que têm câncer de boca são diagnosticados nessas fases iniciais, enquanto que aqui mais de 50% vão ser diagnosticados em estágios tardios. E isso, então, vai ter um impacto na qualidade de vida, na forma de tratamento a ser oferecido, tá? Uma coisa importante a gente destacar é que o câncer de boca, antes de surgir na forma daquelas lesões, aquelas feridas que a gente chama de ulcerações, eles vêm de lesões com potencial de malignização, que seriam como sinais de alerta que a mucosa dá. Então, seriam áreas esbranquiçadas,
e avermelhadas, que são chamadas de leucoplasias e eritoplasias. E no lábio, como a gente já falou, quadros de quelite aquitínica, tá? Então, 70% dos casos de câncer em boca são derivados dessas lesões cancerizáveis. E somente 8 a 10% delas é que vão se tornar realmente malignas, tá? Então, as leucoplasias são essas áreas brancas, que não são câncer, mas elas têm uma... Se tiver que surgir um câncer, possivelmente ele vai surgir nessa região aqui, indicando que esse tecido já está alterado, tá? A média de transformação é de em torno de 4%, enquanto que as eritoplasias, a transformação maligna é muito maior, o potencial de transformação maligna é muito maior. São essas placas avermelhadas que podem surgir na boca. São lesões que não regridem, por isso que qualquer lesão que permanecer por mais de 2 semanas precisa ser, então, encaminhado ao cirurgião dentista para uma avaliação mais rigorosa. Possivelmente ele vai fazer uma biópsia para tentar entender o que está acontecendo nesse tecido. Ah? E o câncer de boca, será que mata? O que vocês acham? Sim ou não? Vamos lá para as nossas últimas perguntas, né? Tanto é que aqui alguém já até me postou, né, que atenderam um paciente que realmente acabou indo a óbito, né? Então, aqui o pessoal respondendo, né? A Débora falou que sim, que mata, né? Vamos ver aqui, de modo geral, os participantes estão achando, a maioria, que sim, né? 100% colocou que mata. E realmente, se não tratado, o paciente vai a óbito, tá? Então, aqui esse paciente acabou indo a óbito, tem um problema aqui na forma que se projetava a imagem. Então, esse paciente, quando ele chegou para nós no atendimento, ele tinha essa lesão intrabucal. 6 meses depois, ele já estava assim, e ele acabou indo a óbito por causa dessa lesão, tá? Um outro caso começou com uma feridinha, inocente, uma lesão ulcerada, que não doía, que ia crescendo lentamente, a esse estado, e o extrabucal desse paciente, como que estava. Então, o tumor já exteriorizou, tá? Então, realmente, esses são casos bem agressivos, né? São casos em estágios bem avançados, mas para mostrar que realmente pode sim ir a óbito os pacientes por causa de um câncer de boca, tá? Bom, e para a gente terminar, então, como que é o tratamento? Então, tem tratamento o câncer de boca? Tem, principalmente nas fases iniciais. Como essa daqui, o tratamento para um paciente que tem uma lesão como essa, é fazer basicamente a remoção cirúrgica, sem deixar muitas sequelas. No entanto, agora aqui eu estou vendo aqui o pessoal falando das imagens, eu vou mostrar o que acontece numa cirurgia. Pacientes com lesões mais extensas, como essa daqui, muitas vezes tem que se remover grande área tecidual, fazer o esvaziamento daquelas ínguas, que são chamados de linfonodos, que estão na região cervical. Isso faz com que o paciente acaba sendo bastante mutilado, e vai ter uma diminuição na qualidade de vida. Então, de um modo geral, quanto mais tarde for feito o diagnóstico, pior é o tratamento, mais mutilante vai ser esse tratamento, que vai impactar diretamente na qualidade de vida desses indivíduos. Então, portanto, o ideal é prevenir e, principalmente, fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Tá? Resumindo, então, tudo que a gente discutiu nessa videoconferência, nós podemos dizer aqui que o câncer de boca, o mais comum é o carcinoma espinocelular. Esse câncer de boca tem uma prevalência maior em homens do que em mulheres, principalmente em indivíduos com mais de 50 anos de idade. Então, é aquela história, ele se expõe aos fatores
os fatores carcinogênicos na adolescência, na fase adulta, mas as sequelas vão aparecer quando eles chegam lá na terceira idade. A maioria dos pacientes que têm carcinoma espinocelular são pacientes fumantes e etilistas, e os principais locais que vão, além disso aqui nós deveria ter colocado a radiação ultravioleta, porque está associado ao lábio inferior, câncer em lábio inferior. Dentro da boca, as principais localizações para o câncer seriam em língua, principalmente borda lateral de língua, e na região de assoalho bucal, que é embaixo da língua. As lesões aparecem-se como feridas, que são chamadas lesões ulceradas, com bordas elevadas, e são lesões na fase inicial assintomática. O paciente só vai ter dor quando a lesão já está num estágio mais avançado. Bem, agradeço a participação de vocês e fico aberto aqui a algum questionamento, se vocês têm, podem me mandar aqui pelo chat. Eu acho que foi um tema interessante e, na visão, dentro da gerontologia, acho que cabe a qualquer gerontólogo conhecer um pouco a respeito de câncer, e não que levar a fazer o diagnóstico, mas saber orientar a população com relação, por exemplo, à questão do câncer de boca. Obrigado a todos, e sempre que vocês precisarem, fico à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou continuar aqui no chat, caso alguém queira mandar alguma mensagem, tá bom? Obrigado.